pode fechar seus olhos? Sabe, essa canção, ela fala que a gente busca o Senhor de todo o coração. E como nós poderíamos fugir dele? Ele é tudo que nós temos, amado. Ele é tudo que nós temos. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. O Senhor é tudo que nós temos, amado. E é mais do que precisamos. Ele supre tudo. Ele enche tudo. Ele não deixa nada faltar. Sabe, Ele é o pastor. E porque Ele é o pastor, de nada temos falta. Porque Ele supre tudo. Ele enche tudo. Nada fica faltando, porque tem o Senhor. Do que você precisa hoje? Você precisa de paz, Ele é a sua paz. Você precisa de cura, Ele é o Jeová Rafá. Você precisa de alegria, Ele tem alegria para você. Do que você precisa, amado, beba dele. As outras vozes podem até soar bonitas, podem até soar interessante, mas não tem para onde ir, amado. Só Ele tem palavras de vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. O diabo pode pintar muitos cenários, mas só existe uma realidade, que é o Senhor. Aquilo que Ele diz é real. Aquilo que Ele diz é real. E a gente precisa aprender a silenciar as outras vozes. Oh, Senhor, não poderíamos fugir, Senhor. Como eu poderia fugir de Ti? Como eu poderia me esconder? Se Tu és tudo que eu amo, se Tu és tudo que eu desejo, se Tu és tudo que eu preciso, como eu poderia fugir de Ti? Como eu poderia me esconder? Se Tu és tudo que eu amo, se Tu és tudo que eu desejo, se Tu és tudo que eu preciso, oh, como eu poderia fugir de Ti? Como eu poderia me esconder? Se Tu és tudo que eu amo, se Tu és tudo que eu desejo, se Tu és tudo que eu preciso. Sabe, amada, às vezes a gente esquece daquele dia que a gente foi socorrido pelo Senhor. Daquele dia que parecia que o mundo ia desabar e Ele te levantou. Você lembra desse dia? Que a porta estava fechada, você orou e abriu? Você lembra desse dia que seu filho estava doente, você orou e o Senhor curou? Você lembra desse dia que não tinha R$1 e Deus veio com provisão? Você lembra? Você lembra? Senhor, nós nos lembraremos, Pai. Nós nos lembraremos de todos os dias que o Senhor interviu nas nossas vidas. Não seremos ingratos, Senhor. Jogaremos para lá. Nós reconhecemos fonte nossa, abrigo. Oh, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom. O Senhor sempre foi mão estendida, amado. Ele sempre foi mão estendida. Não desista do Senhor. Não desista dos planos dele para a sua vida. O Senhor sempre foi mão estendida para você. Oh, Pai, como Te amamos. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Como eu poderia fugir de Ti? Como eu poderia?
Senhor. Tu és tudo Que eu desejo. Se tu és tudo que eu preciso. Te amamos, Senhor, te louvamos por essa manhã, onde nós falaremos a tua palavra, Senhor, e ela vem e nos limpa, Senhor. Não importa quão sujo, Senhor, a gente possa ter ficado, a tua palavra é água. A tua palavra purifica, Senhor. O Senhor é fogo consumidor. Obrigada, Pai. Obrigado por uma manhã de restauração, uma manhã de refrigério, uma manhã de salvação, Pai, de graça. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tua palavra é tudo que precisamos, Senhor. Nós declaramos a você, Pai, a nossa total dependência do Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Você é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Pai. E não importa as vozes do lado de fora, por dentro estamos certos. Tu és tudo para nós, Pai. Nós temos tudo o que precisamos. Nós encontramos a nossa fonte, que é o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém, amado? Você pode sentar. A vontade de ficar o resto da manhã assim, né? Oh, obrigada, obrigada. Louvor. Se alguma das pessoas das cordas aí puder ficar para me ajudar, eu agradeço. Sabe, amada, a gente precisa aprender a ficar com o que o Senhor fala e silenciar as outras vozes e colocar no mudo as outras vozes. Amém? Sabe, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Você, em um dia, você fez a melhor decisão da sua vida e entregou sua vida ao Senhor. E Ele passou a ser teu dono, passou a ser teu Pai. Amém? E Ele prometeu que não nos deixaria sós, mas mandaria alguém para ficar conosco, o Espírito Santo. Amém? E sabe, amado, o Espírito Santo, ele tem sido retratado, né? Como ele já apareceu como pomba, as pessoas, não, é que é o meu colar do Espírito Santo para me proteger, né? Ou não, o Espírito Santo é uma pomba, aí simboliza a pomba, o Espírito Santo é uma energia. Não, amado, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele não é a classe subalterna da Trindade. Ele é tão Deus quanto Jesus e tão Deus quanto Deus Pai. Amém? O Espírito Santo é 100% Deus. E nós estamos, neste momento, nesta fase, nessa dispensação, sob o comando desse Espírito. Amém? A Bíblia fala que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém? E que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos guiados por esse Espírito. Mas sabe, amado, que não é impossível você ser guiado por alguém com quem você nem fala. O Espírito Santo todos os dias está nos comunicando coisas, mas a gente precisa estar sensível para ouvir. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia lá em João 16. Aleluia. No versículo 13, 16, 13. Eu estou lendo na revista e atualizada, tá bom? Mídia. Aleluia. Olha, o capítulo 16 e o 14, para mim, são 2 capítulos da Bíblia, né, que falam sobre o Espírito Santo. E mais claramente, né, Jesus falando sobre o Espírito Santo. E no versículo 13, Jesus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar.
Amém? Então Jesus está falando que o Espírito Santo, ele virá. Ele viria, né? Porque ele já chegou. O Espírito Santo ia falar da verdade de Jesus, ia anunciar aquilo que Jesus tinha falado, ia lembrar. Amém? E sabe que teve um dia que o Espírito Santo, ele veio, amém? E ele batizou pessoas, e ele veio sobre pessoas, e começou o ministério do Espírito Santo aqui na terra. E a função do Espírito Santo, amado, é habitar dentro de você e estar te acompanhando todos os dias, porque é uma promessa de que nós nunca estaríamos só, mas o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Sabe, amado, eu amo saber que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Uma das minhas orações mais frequentes é: Senhor, eu quero ter consciência da Tua presença em mim. Porque a consciência da presença do Espírito, a consciência de que há um Deus dentro de você o tempo todo, ouvindo o que você está falando, vendo o que você está fazendo, isso te traz temor e reverência. Amém? Talvez se a gente tivesse mais consciência da presença, a gente não tinha respondido ao chefe daquele jeito. A gente não tinha falado com o marido daquele jeito, com a esposa daquele jeito, a gente não teria feito tal coisa, furado tal fila. Pela consciência do Espírito Santo dentro de nós. Essa consciência, ela nos dá temor, e o temor é o princípio da sabedoria. Amém? Então, essa consciência da presença do Espírito Santo, de que Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus, completo em essência, morando dentro de nós. Amém? Então, amada, a gente precisa parar de achar que o Espírito Santo é apenas aquele que nos concede as línguas, ou que faz... Ele passa... Eita, que arrepio. Ai, eu chorei. O Espírito Santo estava forte hoje. Ele está forte dentro de você todos os dias. Basta você beber dele. Basta você acessar a ele. Amém? A essa pessoa preciosa que é o Espírito Santo. Lá em João, volta aí, 2 capítulos, 14, no versículo 6. Oh, glória a Deus. Desculpa, 6 não, 16. 14 e 16. Amém? Você chegou lá? Diz assim: E eu rogarei ao Pai. Isso é Jesus falando, amém? E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Essa palavra Consolador, né? No grego, olha que chique. Vai pensando, Zé Lucas, que só tu que fala grego. No grego é Paracletos, amém? A gente já ouviu aqui várias vezes essa palavra. E a conotação que essa palavra traz é de mentor, defensor, consolador. É aquele que defende e protege outra pessoa. Sabe, amado, que preciosidade. Deus dentro de nós, para nos consolar, nos proteger, nos defender e nos mentorear. Sabe que hoje em dia o serviço de mentoria, você ser mentoreado na sua área de trabalho, existe mentoria para tudo hoje em dia, né? Mentoria de moda, mentoria de negócio, mentoria para você ser bom nas redes sociais, divulgar sua empresa. Existe mentoria de tudo. É um serviço caríssimo. Caríssimo, mentoria. Porque é uma pessoa para lhe assessorar na sua necessidade. O mentor, ele vai te ensinar exatamente o que você precisa fazer. É personalizada a mentoria. Porque você pode estar num curso. Geralmente o pessoal que faz mentoria, eles dão cursos para muitas pessoas e um pequeno grupo é mentoreado. Você paga algo a mais para ser mentoreado. Então, você tem um negócio de bordado. Aí, o seu mentor de rede social, por exemplo, vai dizer: olha, você precisa postar isso para que você tenha uma imagem melhor. Você precisa postar assim, assim, assim.
Ou você tem que, para você entrar no mercado de trabalho desse jeito, você tem que fazer assim, assim. Ele vai dizer especificamente como você deve agir em determinados momentos, em determinadas necessidades suas. E o Espírito Santo, ele é o nosso mentor. Ele vai te ensinar essas coisas que você precisa saber. Ele vai te ensinar sobre a vida. Ele vai te conduzir a caminhos do Senhor. Ele vai te lembrar as verdades que você já ouviu. Amém? Ele vai te guiar. Sabe, a pessoa paga uma mentoria para a pessoa ter mais sucesso. Amém? Para a pessoa alavancar vendas, para a pessoa crescer naquela área. E o Espírito Santo, ele quer fazer você ter sucesso nessa vida, amado. Ele quer fazer... Sabe, amado, às vezes as pessoas falam em sucesso e vem logo à mente dinheiro, né? Mas sucesso é você ter seus filhos no caminho do Senhor. Sucesso é você ter um casamento estável, firmado na rocha. Amém? Aleluia! Sucesso é você viver uma vida que as pessoas olhem para você e digam assim: tu é crente, é? Por causa da sua conduta. Isso é sucesso. Diante de Deus, que é o mais importante. E o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar, nos assistir nessas necessidades que nós temos. Amém? Aleluia! Ele é muito precioso. A gente precisa dar ouvidos à voz do Espírito. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E às vezes quando a gente fala de dar ouvidos à voz do Espírito, às vezes quando a gente fala de alguém está aqui, o Espírito Santo falou comigo, né? Às vezes a gente acha que veio uma voz do céu. Pode vir, amado. Amém? Você pode ouvir uma voz audível, mas na maioria das vezes ele vai te falar por meio da palavra. Ele vai te comunicar por meio da palavra. E às vezes a gente está assim: Espírito Santo, eu queria saber o que é que eu faço. O que é que eu faço? Espírito Santo, o que é que eu faço? Espírito Santo, o que é que eu faço? No mínimo, a primeira instrução é ler a Bíblia. Amém? Amém? Porque ele vai te comunicar coisas através da palavra de Deus. Às vezes você já leu João 14 todos os dias, várias vezes. Mas quando você vai instruído pelo Espírito, algum versículo vai assim, pum! Parece que fica em 3D na sua Bíblia. E aquilo é a resposta realmente que você precisava para aquele momento. Amém? Então, o Espírito Santo, ele quer nos guiar, mas a gente precisa abrir espaço. Sabe, amado, existem muitas vozes no mundo. Muitas vozes, muitas vozes. A voz da incredulidade, a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da ignorância, de não conhecer a palavra. Então, todas essas vozes estão falando o tempo todo. E você precisa silenciá-las. E você, como é que a gente silencia as outras vozes? A gente silencia as outras vozes, dando ênfase à voz do Espírito. A gente tem que aumentar o volume da voz do Espírito. Para deixar em mudo o medo, deixar em mudo a incredulidade. Sabe, amado, às vezes a gente vai ter que ter postura diante de algumas pessoas. Eu estava estudando para o concurso ano passado e tinha uma mulher que, aleluia, eu estava crendo que eu ia passar, estava orando, estava sendo guiado pelo Espírito, fazendo as minhas coisas direitinho, fazendo a minha parte, porque eu sabia que Deus ia fazer a dele. Amém? Mas tinha uma mulher que toda vez ela chegava para falar alguma coisa para mim. Parecia que era bem específica assim. Ela chegava, e aí, já saiu o edital? Porque eu comecei a estudar antes de sair o edital. Já saiu o edital? Vai sair não, mulher. Não vai sair o edital. Porque é época de eleição, né? Aí não pode sair edital. Aí pronto, saiu o edital. O edital saiu, foi lançado. Aí ela, mas olha, não vai acontecer esse concurso não, porque eles não fizeram não sei o quê e o concurso vai ser cancelado. Aí eu disse, rapaz, eu estou crendo que eu vou fazer esse concurso. Estou estudando, estou me preparando para ele. Vai ter sim. Aí ela, mas é assim, né? Porque eles não fizeram isso, teve um negócio que eles não fizeram. Essa banca, ela não sei onde teve um problema com não sei quem. Aí eu vou continuar estudando. Aí terminou o prazo de inscrições. Aí ela disse, pouco tempo demais para estudar. Tu viu a quantidade de conteúdo? Não vai dar não, esse tempo não estudar. Aquilo tudinho vai dar tempo não.
misericórdia. Aí eu disse, eu estou estudando. Continuo estudando. Aí, quando foi a prova, visto que prova terrível, meu Deus do céu, era sempre assim. Ela era uma pessoa que eu encontrava semanalmente, então toda vez que eu encontrava com ela, ela estava pronta para falar algo negativo sobre o concurso. Misericórdia, que incredulidade, negatividade do inferno é essa? E aí, sai o resultado, né? Eu passei no concurso. Aí ela, olha, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque em menos de um ano ele não chama, não. Aí eu, não, amém. O importante é que eu passei, né? Tá lá meu nome. Eu creio que vou ser chamada. Aí ela disse, começou o ano, aí ela, vice que ele não chamou? Chamou não, menina. Isso aí, ó, essa nova governadora vai protelar tanto, não sei o quê. Aí semana passada saiu o cronograma. Aí ela foi a cartada final, né? Ela chegou para mim assim, foi, vice, mas tu não vai poder ficar nas escolas que tu queres, não. Eu disse, está repreendido. Misericórdia. Eu disse a ela, mulher, te acalma, deixa Deus agir. Até agora, tudo que tu falou estava errado. Tudo que tu falou aconteceu ao contrário, então fica tranquila. Sabe, amado, se a gente não atentar, se eu dissesse assim, não vou estudar não, realmente, eu acho que ela está certa. Eu vou parar de estudar, não adianta não, vai cancelar o concurso. Sendo que Deus falou para mim 4 anos atrás que eu ia passar. Se eu desse ouvidos a essa mulher, eu me perderia. Eu perderia a oportunidade que Deus estava abrindo, uma porta que o Senhor estava abrindo para mim. As pessoas, elas falam da ótica delas. E sabe, amado, muita gente vai estar do seu lado sem fé. E quando você estiver crendo sozinho, as pessoas ainda vão te achar de doido. Mas é melhor ser um doido que recebe aquilo que é do Pai, do que dar a voz ao incrédulo. Por isso que a gente tem que estar se enchendo do Espírito, enchendo o Espírito, enchendo o Espírito, para quando vir essas coisas você ter uma resposta. Eu não queria, né? Era um ambiente de trabalho, eu não queria dar um fora nela e criar aquele clima. Mas eu guardei meu coração. Isso está repreendido em nome de Jesus. Eu cancelo essa palavra de maldição sobre a minha vida. Pode ser até que nada disso acontecesse com o concurso, mas ela queria me desanimar. Mas o Senhor estava comigo e eu ouvi a sua voz e preferi ficar com aquilo que Ele disse a meu respeito. Amém. Aleluia. Sabe, amado, Deus tem planos de paz para nós. Jeremias 29:11 diz que Ele sabe os planos que tem ao teu respeito. Essas coisas que o Espírito Santo nos lembra e nos guia aos planos que Deus tem ao nosso respeito. E são planos de paz e não de mal. Não são planos de nos causar dano, mas de nos fazer prosperar. Tem uma versão que diz, acho que é a NVI, que nos dá uma esperança e um futuro. Então fica com o que o Senhor falou, amado. Se enche do Espírito Santo, guarda o teu coração, ouve a voz do Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo. Ele vai te lembrar do que o Senhor já falou para você. Sabe, todos nós temos planos de Deus para nossas vidas. Todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa estar conectados com o Espírito Santo, para não viver uma vida de qualquer jeito e sair do caminho, sair daquilo que Ele tem para nós, do propósito que Ele tem para nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas sabe que para você estar ouvindo o Senhor, você precisa estar com a mente renovada. Abre tua Bíblia lá em Romanos 12. Aleluia. Aleluia. Amém? Você chegou lá? 12:1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se expõe ao Espírito Santo pela palavra, ele pode transformar a sua mente. Isso é muito precioso, porque ele não está negando que existe uma realidade nesse século, não. Mas ele está dizendo para a gente não se adequar à forma desse século. A forma desse século, amada, é falta de esperança. Aí você... É isso, gente, é isso. A gente está aqui, né, e de repente pode acontecer um acidente, todo mundo morrer. As pessoas são assim, é isso que as pessoas pensam. Mas nós temos uma viva esperança dentro de nós, que nós estamos seguindo um plano de um Deus que sabe de tudo, que já foi lá no futuro e pode te comunicar as coisas que hão de vir. Amém? Aleluia, a gente não está sozinho, não. Nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos esperança. Sabe, o Espírito Santo, Jesus disse que o mundo não conhece, nem pode recebê-lo. Mas nós o conhecemos, porque ele está em nós todos os dias. Aleluia. Amado, olha, esse negócio desde que eu descobri que o Espírito Santo está em mim todos os dias e que ele pode me ajudar. Uma vez a pessoa disse assim: não, você não precisa estar perguntando ao Espírito Santo sobre como você se vestir, sobre como... Mas pode sim, amado. E deve. Às vezes você bota uma roupa, vai para frente do espelho. Nesse seu ângulo aqui tá bom. Mas o Espírito Santo, o que o senhor acha? Depois que eu descobri que eu posso contar com o Espírito Santo, Espírito Santo, como é que eu dou essa aula hoje? Espírito Santo, o que é que eu faço? Qual é o melhor horário de fazer a feira? Eu pergunto tudo. Ele é meu melhor amigo. A gente quer sair, aí pergunta a amiga, essa roupa tá boa? Amiga, será que combinou? E o Espírito Santo dentro de nós, né? E o Espírito Santo dentro de nós. Não é errado perguntar a ninguém, mas estou dizendo assim, você pode acessar o Espírito Santo também, ele é seu amigo. Olha, eu perguntava ao Espírito Santo como estudar para a prova, o que estudar, como fazer, mas não me isentava de eu fazer a minha parte. Mas eu queria ouvi-lo, porque a instrução dele é certeira. Tá. Amém? Aleluia. Talvez, amado, você precise começar a perguntar ao Espírito Santo como é que você precisa começar a falar com seus filhos. Talvez você precise escutar o Espírito Santo e aprender a tratar a sua esposa, o seu marido, o seu chefe, os seus subordinados. Amém? Aleluia. Tem alunos, amado, que o Espírito Santo me ajude. Porque ali é uma sociedade. Tem pessoas que a gente vai de cara, bate que é a mesma coisa. E tem alunos que você pensa assim, misericórdia, eu queria tanto que ele não viesse. Mas eu preciso saber como tratar cada um. Eu fui para o trabalho, acho que foi sexta-feira passada. E uma urgência de manhã, orando em línguas. E aquela coisa assim, se enche. Aí orando em línguas. Fui para o trabalho. Parecia um dia comum. Cheguei, dei a primeira aula, a segunda aula. Quando foi depois do intervalo, teve a quarta e a quinta aula. Aí eu fiquei em 2 turmas na última aula, porque os meninos iam apresentar uns experimentos lá, e eu queria que eles ficassem com o tempo suficiente. Passei uma atividade para a sala ao lado, que eu estaria lá, né, no último horário. E aquele negócio, aquela urgência no espírito. E eu, disfarçadamente, vendo as meninas apresentar e orando em línguas. De repente, chegam na minha sala, professora, fulaninho está passando mal. Do nada, um menino super saudável começou a passar mal. E o menino... Crise de ansiedade. Eu fui lá e eu conversando com ele, né? O pessoal já chamou a ambulância, tudo, e eu conversando com ele, mas... Por dentro, em nome de Jesus. Você não vai morrer aqui dentro dessa sala, não. Você não vai desmaiar dentro dessa sala aqui, não. Em nome de Jesus. E aí, ele foi levado. Quando eu fui voltando, o Espírito Santo disse assim, não dê mais aula. Fale sobre ansiedade na sala. E aí, eu comecei a falar com os meninos, né? Sobre que eles eram importantes, que eles tinham valor. E é impressionante
comecei a falar que Jesus tinha morrido por ele, problema do povo, vai me processar, que eles eram preciosos para Deus. Se eles achavam que ninguém mais amava eles, Deus amava eles, que Jesus tinha vindo, foi um chororô assim na sala, um chororô. Vocês não têm noção do que é essa sociedade de hoje, não. Vocês não têm noção o que essa geração está passando, não. Vocês não têm noção. Sabe, eu estou lá dentro e às vezes eu me fico impactada com aquilo que os alunos vêm falar para mim. Ah, não, minha mãe, meu pai não liga não. Eu posso sair, chegar a hora que eu quiser. Não estou nem aí para mim. Sabe, é uma carência de Deus. Uma sede. Às vezes eu olho para os meus alunos e eu vejo nos olhares deles que eles não têm esperança. E sabe, amado, quando a gente é guiado pelo Espírito, por isso que a gente tem que estar guiado pelo Espírito, amado. A gente não vive só para receber. Ah, eu sou crente, para que eu viva uma vida, que eu tenha bênçãos, que eu tenha carro, que eu tenha casa. Isso tudo, amado, são as demais coisas. Mas a gente vive por um reino, para arrebanhar pessoas para esse reino, para levar água para os sedentos. É por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e ouvindo o Espírito Santo todos os dias. Eu fiquei tão feliz de estar pronta, não porque eu sou melhor, mas porque eu ouvi e obedeci. Sabe, eu creio que aquelas pessoas receberam uma semente. Talvez elas chegaram em casa, numa família totalmente desregulada e lembraram, Deus me ama. Amém. A gente precisa estar pronto para responder ao Espírito Santo que está em nós. Ele não só está em nós para nos levar para uma vida de alto sucesso, né? De conquistas, mas a nossa maior conquista, amada, é arrebanhar pessoas para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E a gente precisa estar ouvindo. A gente precisa silenciar a ignorância, amado. É uma voz que grita. Às vezes você precisa responder a algo que o Espírito Santo te pediu e você não tem nada no seu bom depósito. A gente precisa estar ouvindo a palavra, lendo, buscando, ouvindo e lendo. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo é muito fácil. Que eu não preciso abrir minha Bíblia para ler. Eu escuto. Nada demais, tudo bem. Mas às vezes a gente não faz mais devocional. A gente ouve o devocional. A pessoa comentando pra gente. A gente não tem mais a sede de procurar no YouTube e procurar no Google. O que isso aqui significa o quê? Por que essa palavra está aqui? Será que essa palavra no grego é isso? Não, está tudo pronto. E a gente não passa tempo com o Senhor para ouvir as instruções do Espírito Santo. A gente precisa estar se enchendo da palavra. Sabe, para que quando você precisar, amado, você cale a voz da ignorância. Às vezes, as pessoas perto de você vão perguntar assim a você: olha, por que na igreja não pode fazer isso? Né? Ah, é porque tu não pode fazer isso, né? Proibido. Por quê? E você, não, porque o pastor Cláudio disse que não podia, não. Mas é o que a palavra diz, amado. Amém? É o que a palavra diz. Por que você, sei lá, por que vocês dizem que não pode fazer sexo antes do casamento? Porque a palavra diz para a gente se manter puro. Amém? E diz que há um lugar para isso. Você precisa aprender a responder. Tem um versículo que Gabriel gosta muito, que ele sempre fala aqui, que é aquele, eu não sei onde está a referência, mas que fala que você precisa estar pronto para responder a razão da sua fé. Então você precisa calar essa voz de ignorância. A ignorância não é a brutalidade e a arrogância, não. É a falta de conhecimento. Amém? Então você precisa conhecer a palavra. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Mas ele também lembra o que aprendemos. Se você não aprendeu nada, vai estar zerado. Então vai lembrar de quê, né? Amém? Então você precisa ter desejo. Estou feliz demais de ver o pessoal aqui indo fazer o rema, porque o rema é uma forma de você conhecer a palavra também. Amém? Mas não substitui o seu momento com o Senhor em casa, orando, buscando, amém? Lendo a palavra.
Porque o rema você senta ali e vai recebendo, mas tem instruções individuais que Deus quer te dar lá no teu quarto, na tua sala, no teu devocional. Amém? O Senhor quer tratar conosco. Ele quer tratar conosco. Amém? E, amada, às vezes a nossa mente está tão tumultuada com tantas vozes que a gente não consegue nem acessar nada. Teve uma época que eu precisava tomar uma decisão e um monte de coisa. Não, mas isso, aquilo. Espera aí. Vai ficar falando, né, Satanás? Acordava, botava algo para ouvir. Estava arrumando a casa, botava algo para ouvir. De tarde, estava ouvindo algo. Antes de dormir, dormia ouvindo. Acordava ouvindo. Amado, ninguém resiste à palavra. Satanás não resiste. Ele não tem como ficar na sua frente. Se encha, se guarde, se cubra da palavra. Se encha do Espírito. Ore em línguas. Se você não está ouvindo mais nada, comece a dizer, eu disse assim, quando a gente casar, tem que ser normal gritar dentro de casa em línguas. Tem que ser normal, porque lá em casa eu sou mais contida, né? Mas, ore em línguas, busque, se encha. Tome uma posição. Às vezes a gente fica esperando só que Deus faça alguma coisa, mas Deus deixou tudo pronto, só para a gente acessar pelo Espírito. Tomar por força mesmo. Às vezes a gente tem que se levantar com uma ira santa e dizer, cala a boca, Satanás. Quem fala aqui mais alto sou eu. Ama, pega o controle da sua vida e dê para o Espírito Santo. A gente fica aqui, ouvindo o diabo, ouvindo o Senhor. Ouça o Senhor e cale a boca de Satanás. Amém? Aleluia. Então você precisa silenciar a voz da ignorância. Silencia a incredulidade. Amém? Como eu falei, essa história dessa mulher, né? Que ela vivia falando para mim coisas que queria parar minha fé. A gente vai encontrar muito isso. E às vezes não é uma pessoa não, são as próprias circunstâncias. Está lá dizendo, teu Deus é o quê? É o quê? É o Shaddai. É o Shaddai. É o Shaddai e teu armário aí. Cadê teu El Shaddai? Teu Deus é o Cristo, aquele que o quê? Que cura. E essa doença aí? Sabe, mas a gente é confrontada às vezes. Oxente, tu obedecesse ao Senhor, cadê a paz? Por que está acontecendo isso? Mas você precisa lembrar, eu sei em quem eu tenho Cristo. O meu Redentor vive. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cale a voz da incredulidade. Às vezes até você, eu ri com o pastor Humberto, ele dizendo que foi pregar no Rema aí, foi ensinar no Rema, e ele disse que o Espírito Santo inspirou ele para falar assim, você vai ser promovido. Aí ele disse que uma menina só, eu recebo! Aí terminou a primeira aula, na segunda aula da volta ele falou, olha, Deus está me inspirando a dizer de novo, você vai ser promovido no seu trabalho. Aí ele disse que a menina levantou de novo, eu recebo! Aí ele disse que essa menina... Aí passou, né? Quando foi no fim da matéria, ela chegou, professor, fui promovida no trabalho. Ele, que bênção, eu lembro que você recebeu. Ela, 2 vezes. Ele disse, mas na hora eu não acreditei que ela tinha recebido de novo. Às vezes, amado, até pessoas que estão exercitadas na fé caem na incredulidade, amém? E às vezes a gente recebe, vem aqui na frente, recebe uma oração. Mas quando chega aí, Satanás começa a comunicar. Chiquinho, tu recebesse isso. E tu tem capacidade de fazer isso? Tua própria empresa? Menino, não, é tanta coisa. Tem que fazer contabilidade, tem que fazer propaganda, tem que não sei o quê. E começa. Aí você... Eita, começa a conversar com Satanás, né? É verdade, esse diabo. E tu viu aquela pessoa que investiu aquilo tudo em quebra? Eita, mesmo. Mas o Senhor falou, você vai dar certo, vai prosperar, vai dar certo, pode abrir. Deus já falou tudo para você. Ou às vezes nem falou tão claramente, mas está tudo na palavra. Que Ele é o teu pai, que Ele é o teu guia. Amém? Mas você conversando com as outras vozes. Silencia essa voz de incredulidade, amado. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lili, tu pode vir aqui, por favor?
Aleluia. Há uma voz de incredulidade falando bem alto no seu ouvido, que vai dar tudo errado, que não era para ter engravidado. E essa voz, ela precisa ser silenciada. O Senhor está te falando, vai tudo bem. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu sei o tempo e o modo das coisas. Não tenha medo. Se apoie em mim. Há propósito para todas as coisas. Não tenha medo. Silencie essas vozes. Se você beber dela, você vai cair. Silencie essas vozes. Se encha da palavra. Não ouça, não ouça. Às vezes é preciso a gente fazer como criança. Mesmo. Para Satanás saber que ele não tem credibilidade nenhuma. Aquilo que ele fala é falido. O que é falido é o que ele fala. A sua vida é um sucesso. O seu corpo vai bem. Você tem saúde divina. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa criança é abençoada pelo Senhor. Não tenha medo. O Senhor é com você. Nada vai faltar. Comece a chamar à existência aquilo que você precisa. Porque há uma mesa posta diante de você. E Deus mostrará a sua boa mão sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que eu ouvirei um bom testemunho de como o Senhor veio com providência sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, seja abençoada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amada, a gente também precisa se encher do Espírito e silenciar a voz da dúvida. Deus falou com você que você ia ser um grande pregador. Aí você diz, eu, morando no Cajá, meus pais vinham de Chão de Alegria, mãe morava em Bom Jesus, um sítio de Chão de Alegria. Então, às vezes a gente fica duvidando daquilo que Deus falou. Tá aqui dizendo que já fui moço, já fui velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão, né? Desamparado sei a sua descendência mendigar o pão. Mas é porque naquela época tinha um negócio que chamava de sei o que lá. Aí a gente começa a argumentar. Não quer receber daquilo que Deus está nos dando. O Espírito Santo comunicando coisas a você, ao seu coração. Comunicando coisas ao seu coração. E a gente fica, não, mas é porque, não, mas é pro molde, não, mas é porque não sei o que lá. É porque, veja, eu sei que esse negócio de cura é real, mas é porque na minha família é comum que as pessoas tenham tudo isso. Então aí é só tomar um Tocilax. Né? Isso é comum. Amados, Deus não falou que você era curado. Não foi Ele que falou. Fica o que Ele disser. Pare de argumentar. É que nem aquelas pessoas. Não sei se você já tentou dar um presente a alguém. E a pessoa, não, pelo amor de Deus, não me dê. Saiba de uma coisa, eu não serei essa pessoa. Ai, meu Deus. Meu aniversário está chegando, viu? Quarta-feira. Às vezes você quer dar algo a alguém e aquela pessoa fica resistindo. A gente acha um absurdo, né? Você querendo abençoar a vida da pessoa. A pessoa, não precisa, não sei o quê. Amada, a gente tem que ter fé até para receber. Aprender a receber as bênçãos. Deus, a bênção está na sua porta. E você? Não, quem sou eu? Deixa Deus te abençoar, amado. Deixa a bênção entrar. Ela está correndo atrás de você. A coitada já está cansada. Deixa ela entrar na sua vida, amém? Pare de duvidar daquilo que Deus falou. Aleluia, vai acontecer. Aleluia. Se Deus falou, vai acontecer. Não duvida, deixa Deus te abençoar. Amém? Aleluia. E a outra voz, amado, que você tem que silenciar é o medo. Você recebeu, realmente, eu sei que eu vou fazer isso. Mas quando chega a hora de fazer, o medo lhe para. Tem muita gente aqui que foi já convidada para ministrar aqui, convidada a servir em algum departamento, mas por medo de errar, a pessoa não faz.
você perdeu de romper uma coisa na sua vida quando você faz isso. Pastor João Roberto, que era o pastor presente lá de Campina Grande, ainda é pastor de lá, ele falou no testemunho dele que ele era muito tímido. E Deus disse a ele: não rejeite nenhuma oportunidade de dar seu testemunho. Aí ele disse: parece que aparecia a oportunidade, né? Até na parada do ônibus. E ele disse que sempre, amém, e ia lá e dava o testemunho dele, ousava, rompia com a timidez. Mas tiveram pessoas com ele, que começaram junto com ele, que pararam. Porque o medo as parou. Amém? Seja ousado. Se Deus mandou você fazer, vá. Amém? Não deixe o medo lhe parar. Sabe, amada, a Bíblia fala que nós não recebemos esse espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. É tudo que a gente precisa para viver. Amém? A gente não recebeu esse espírito de medo. Às vezes Deus está falando: olha, eu queria que você fosse na casa de fulano e falasse a palavra para ele. Aí começa: não, mas porque vai falar isso? Não, mas porque a pessoa vai pensar aquilo. Você não tem dúvidas que foi Deus que falou. Você sabe o que fazer, mas o medo te para. O medo, ele aprisiona pessoas. Na verdade, grande parte das coisas que a gente tem medo nunca vão acontecer. Amém? Então, não caia na cilada. Eu estava até conversando com Jordana, que esses dias, estava meio assombrada pelo medo. Medo de pegar no carro para dirigir. Medo disso. Eu disse: meu Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí a gente pensa que Deus vai fazer assim: ô, querida filha, né? Mas às vezes Deus: por que você está com medo? Eu lhe dei isso? Foi isso que eu lhe dei? Aí eu disse: espera aí, eu vou conversar com a minha amiga Joyce, que ela tem uma conversa franca sobre o medo. Fui lá ler o livro de novo, que eu já tinha lido. Porque a gente precisa se encher para quebrar aquela mentalidade que Satanás queria colocar na gente. A gente precisa renovar a mente. Amado, foi assim, ó. Pum! Comecei a ler, é um livreto, super aconselho. É um livreto de Joyce Meyer. Não sei como é o sobrenome direito. A gente fala Joyce Meyer, né? Que é Conversa Franca. Aí ela tem vários, sobre ansiedade, sobre medo, sobre depressão. São livros muito bons. É uma mulher de Deus, amém? Então, se você quiser, é um livreto baratinho. Acho que em Zona Norte pode ter, em Campina Grande, na livraria online, né, na editora Rema, não sei. Mas é muito bom. E aí eu fui me encher da palavra, fui ver o que a palavra falava sobre aquilo. E ela falou assim: se a gente for dar ouvido ao medo, a gente não vai fazer nem metade das coisas que Deus mandou a gente fazer. Então a gente precisa fazer com medo mesmo. Tá se tremendo todinho, vem aqui, que é bom, e diz ofertas, amém. Passa uma vergonha, mas qual é o problema? Já passei tanta vergonha aqui, quando eu cantava no louvor, já cantei a música toda errada, já vim aqui, citei versículo que não existia. Mas a gente vai crescendo em Deus. Amém? A gente precisa parar de ter medo de ter vergonha, de passar vergonha. Né? A gente está aqui, o pastor: olha, eu gostaria que você fosse lá dirigir um culto. Mas disse: não, pastor, eu não sei falar. Essa desculpa é antiga, aí. Várias pessoas na Bíblia já deram. Moisés já falou: não, pastor, que eu sou muito novo. Isso aí também já existe. Jeremias, né? Jeremias já disse isso, que era menino. Ele não tenha medo, não. Se preocupe, não. O Senhor é com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E a outra voz que você precisa urgentemente silenciar, amada, é a carnalidade. Viver guiado pela sua carne vai fazer você descer uma ladeira com um carro sem freio e no final da ladeira tem um muro. Vai dar muito errado. Aleluia. A carnalidade, amada, ela faz separação entre nós e Deus. Ela nos faz com que a gente fique surdo. Não dá para ouvir a voz do Espírito.
Se você quer viver uma vida em que você não leva desaforo para casa, viva. Mas saiba que isso te impede de ouvir a voz do Espírito. E faz você ter mau testemunho também. Às vezes você precisa simplesmente engolir um sapinho, né? Eu vi uma pregadora falando, ela falou assim, às vezes você precisa ter um brejo em casa, amado. Engole o sapo e joga em casa. A gente precisa, às vezes, silenciar a nossa carne. Às vezes não, sempre. Silencie sua carne. Não, mas porque, olha, aquele dia ele teve coragem de dizer isso na minha cara. Eu deixei barato, não. Falei até da mãe dele. Misericórdia. Olha, se tem uma coisa que exercita meu fruto do Espírito, é feira, dia de sábado, no Borba, no começo de mês. Eu não sabia que cabia metade de Vitória naquele mercado ali, não. A mulher e a gente passando na minha frente. E eu... Aleluia. Uma hora sai daqui. Amém. Às vezes a gente quer ganhar sempre. Quer sempre levar vantagem. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que estão assim. Vai para uma festa, aí você tem 5 lembrancinhas da festa. A pessoa quer ficar lá até o final da festa para pegar até a última lembrancinha, que nada sobra. Quer levar vantagem em tudo. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas assim. Eu tenho dificuldade. E tem gente que é assim. Tem que levar vantagem em tudo, amado. Isso é a carne gritando. Dizendo que você tem que ser honrado sempre. Às vezes você só precisa levantar e ir embora. Amém. Às vezes você tem que silenciar a sua carne quando você queria dizer uma coisa para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, para o seu chefe, para o pastor. Cala a boca, irmão. Deixa Deus ser o teu justo juiz. A gente quer tomar o lugar que é só do Senhor. É o Senhor que nos justifica, amado. Aleluia. Ninguém que obedeceu a Deus ficou sem resposta do Senhor. Ninguém ficou desamparado. Uma pessoa que ouviu a Deus. Às vezes Deus está falando para você, solte isso, solte isso, solte isso, e você é agarrado. Se eu soltar, eu vou perder. Se eu soltar, eu vou perder. Perca, amado. Amém. Aleluia. Aleluia. A gente precisa parar de ter pecado de estimação. Porque a mentira... porque... Não, eu não consigo. Eu preciso... Declara o imposto de renda, viu? Amém? Declara o imposto de renda. Isso é pecado, viu? Você sonegar imposto, só lembrando. Declara o imposto de renda. Às vezes, amada, a gente está preso em besteira, em raposinhas. Em raposinhas. Uma besteirinha ali, mas você prefere ficar com aquela carnalidade, aquele pecadinho de estimação, do que romper com aquilo. Você precisa silenciar a voz da carnalidade para poder ouvir o Senhor. Aleluia. Amém, amado? Então, hoje foi um mix de quem é o Espírito Santo, ouça a voz dele, silencie as outras vozes. Amém? Enfim, foi isso que eu quis passar para vocês hoje. Foi isso que eu recebi do Senhor. Amém? E a gente está crescendo e aprendendo com o Senhor todos os dias, amado. Todos os dias. Tem algo novo para a gente aprender com o Senhor. E essa jornada com Cristo é maravilhosa, impressionante. É incrível como você acha que você já sabe aqui. Ele diz, vamos mais fundo? Vamos mais fundo? Amém? E é muito divertido viver para o Senhor. Ao mesmo tempo que a adrenalina vai lá em cima, é muito seguro. Amém? Então não tenha medo. Ouça a voz do Espírito, seja ousada. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Pai, nós te rendemos graças pela tua boa palavra que chegou aos nossos corações, Pai.
Obrigada, Senhor, porque você manda essa palavra para nós. Obrigado porque a gente não precisa temer, porque a gente não precisa andar de qualquer jeito, mas a gente pode confiar em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que vive em nós, que não nos deixa, Pai. Que a gente tenha a consciência dessa presença todos os dias, Pai. Que a gente possa, ao acordar, lembrar que o Espírito está dentro de nós. Ao andar pela rua, lembrar que o Espírito está dentro de nós. E, Senhor, que a gente esteja disponível para Te obedecer. Que nós estejamos disponíveis, Pai, para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado por esse culto. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Nós cumpriremos, Pai. Nós cumpriremos. Obrigado porque que essa palavra seja um romper, Pai, na vida das pessoas, nas nossas vidas, Pai, para que a gente possa ir mais fundo em você. Porque há um lugar mais profundo no Senhor, que o Senhor quer que a gente conheça, quer que a gente desbrave. Obrigada, Senhor, porque vai valer a pena cada passo de obediência que nós damos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo as nossas vidas com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que todos os dias nos assiste. Obrigado porque certamente bondade e misericórdia nos seguem, Pai. Obrigado, Senhor, por portas abertas. Portas abertas em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo Senhor abrindo portas para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sabedoria para entender o tempo e o modo de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.